Paz do Senhor. Não quero tomar muito tempo, mas eu não posso começar sem agradecer o Kaique, pastor Kaique, Marina, toda a liderança da casa. Eu sei que parece meio coisas educadas de se falarem quando você vai ministrar em algum lugar, mas de verdade mesmo, para mim é um presente ministrar aqui. Eu sei que talvez vocês pensem, né? A pessoa pensar, convidou, que honra ter um convidado. Não, que honra para mim estar aqui. É sempre uma honra poder estar perto de vocês. Tem tanta fome por Deus nesse lugar. Quantos já foram tocados pelo Senhor na adoração? Glória a Deus. Tem muita presença de Deus aqui. É uma honra estar aqui. É uma honra celebrar esses 6 anos de Carral e tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Eu estava no aniversário de 1 ano da Carral, quando não era igreja ainda, né? Era movement também. E eu estava lá, foi maravilhoso e poder estar aqui com vocês 6 anos depois, cara. Vendo o que o Senhor está fazendo aqui. Cara, quantos podem dar um glória a Deus? Eu assisti os stories ontem e eu falei, o Descende está acontecendo na Carral? Tá tendo uma cruzada do Billy Graham na Carral, porque vocês estavam assim, ó. Muita gente. Aí eu falei, mano, por que você foi inventar de botar o nome de transbordar? Tá transbordando aqui dentro. Daí eu meio assim, falei, tem pouca gente lá, vou levar uns 10 na minha igreja, que é pra tipo assim, já que tem pouca gente, eu vou levar. Então, o irmão já adiantou aqui, mas meus pais estão aqui essa noite, tem amigos meus liderados, pessoas que lideram comigo, minha namorada, noiva, todo mundo tá aqui. Você pode ligar o nosso casamento no céu. Amém. Que bom tá aqui. Tem Batista, levanta a mão. Levanta, cara. Tá solteiro. Christian, levanta a mão. Tá solteiro. As meninas, eu não vou fazer isso, porque elas já me deram uma olhada que eu já tô aqui constrangido. Mas, tá bom? Depois você procura eles lá, são homens de Deus. Brincadeira. Vai orar que você ganha mais. Abre sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, por favor. Jeremias capítulo 2, por favor. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Eu vou ler com você, se você não achou, eu vou pedir que você só preste muita atenção. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Vamos ler juntos. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Vamos ler mais uma vez? Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? A música parou aqui. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui essa noite. Pai, nós te louvamos pela tua presença palpável nesse lugar, Deus. Senhor, que essa palavra seja como uma flecha incendiada, que tem como alvo os nossos corações. Nós repreendemos daqui agora todo espírito atravessador, todo espírito de confusão, todo espírito de confusão na mente. Nós declaramos clareza no nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para roubar as sementes que o Senhor vem depositar, nós declaramos cancelado agora no nome de Jesus. E nós declaramos que essa palavra vai cair na terra, vai germinar e vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Pai, nós declaramos isso no nome de Jesus. Você liga comigo dizendo amém. Esse texto, capítulo 2, versículo 13... do livro do profeta Jeremias, se você na verdade for ler o capítulo inteiro, você vai perceber que ele tem um tom um pouco melancólico. Esse texto é uma profecia do profeta Jeremias para o povo de Israel, na verdade para o reino do sul, Judá. E ele está aqui, se você for ler o capítulo inteiro, você vai ver que ele está revelando para aquele povo qual era o coração do Senhor diante de tudo que eles estavam vivendo e fazendo. O reino do sul estava prestes a ser conquistado pela Babilônia. Eles estavam prestes a ir para o exílio babilônico. Eles estavam em um declínio moral e espiritual muito grande. Aquela nação estava completamente corrompida por costumes de outros povos, por adoração a outros deuses, por imoralidade sexual. Vocês estão comigo aqui? Amém. Foca aqui agora. A gente vai chapar muito no final, amém?
Vocês estão comigo? A gente vai fundo na presença de Deus, amém? Tá, mas nos próximos 40 minutos eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou pregar, combinado? E aí você vai reagindo comigo, pode ser? Então presta atenção aqui. Então a gente tem uma nação que está em completo declínio espiritual e moral. E a gente tem o profeta Jeremias junto com alguns outros profetas avisando e anunciando aquilo que o Senhor ia fazer. Jeremias é um profeta que estava anunciando para o povo que a destruição viria. Ele estava ali no finalzinho do período antes do cativeiro babilônico, dizendo: olha, se vocês não se cuidarem, se vocês não prestarem atenção, a destruição é iminente. Não tem como ela vai chegar. E aí a gente se depara com o capítulo 2, o livro desse profeta, quando o Senhor está dizendo: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. E o versículo 3, esse que a gente acabou de ler, ele é, na verdade, uma analogia da atitude do povo junto ao abastecimento de água. Você sabe que a água ela é essencial para a sobrevivência humana. Você sabe que um povo ele não pode sobreviver sem água. Não tem como nós sobrevivermos sem tomarmos água. Tem um tempo de dias que o ser humano aguenta sem comida, mas sem água a gente aguenta muito pouco. Nós precisamos de água para viver. Então, quando o Senhor começa a fazer a analogia com água, Ele na realidade está remetendo ao povo aquilo que é essencial para a humanidade, aquilo que é essencial para a sobrevivência, aquilo que é essencial para a existência do povo. E Ele começa a se comparar, o Senhor, o próprio Deus, Ele se compara com uma fonte de águas vivas. Só que Ele também diz que o povo trocou essa fonte de águas vivas por cisternas rachadas. Basicamente o Senhor está dizendo: olha Israel, desde o início eu tenho sido o teu Deus. Olha Judá, desde o início eu tenho caminhado com você. Desde o início eu tenho cuidado de você, eu tenho zelado por você. Você tem provado, você tem caminhado junto ao meu amor avassalador. Você e nenhuma outra nação da terra tem especialmente provado do que é o meu cuidado e do que é o meu amor. Mas mesmo assim, vocês me abandonaram para adorar outros deuses. Mesmo assim, vocês me trocaram por outros ídolos. E ele começa a fazer essa alusão, essa é uma das alusões que ele vai fazer no texto, e a gente vai ficar preso nela essa noite. Porque o retrato do povo do Reino do Sul aqui é o retrato de um povo que havia trocado a dependência do Senhor pela dependência dos seus deuses. Eles haviam trocado a confiança no Senhor pela confiança nos seus deuses. E é por isso que a destruição estava chegando para aquela nação. A destruição desse povo era a consequência da troca que eles fizeram. Trocando o Senhor, fonte de águas vivas, pelas suas próprias cisternas rachadas, ou seja, os seus outros deuses. E quando a gente olha para esse povo, eu não sei se você já julgou Israel alguma vez na sua vida, sabe? Do tipo assim, lendo as escrituras e pensando: não é possível que esses caras viram tudo que eles viram e ainda assim eles abandonaram o Senhor. Não é possível que eles caminharam por tanto tempo com Deus, eles viram tantos sinais, maravilhas e ainda assim eles conseguiram abandonar o Senhor. Mas nós também, muitas das vezes, cometemos o mesmo erro que essa nação. E eu te prometo que a gente não vai ficar na exortação hoje. Quem sou eu para exortar essa casa? Vocês têm um pastor maravilhoso. Mas a gente precisa passar por esse lugar para que a gente chegue no transbordar. O problema de Israel, o problema do reino de Judá não era o ateísmo. Quando eles trocavam o Senhor por outros deuses, eles não estavam parando de acreditar em Yahvé, o Deus deles. Não era como se eles dissessem: olha, é o seguinte, Senhor, agora nós não cremos mais em você, mas nós escolhemos outros deuses para crer. O problema de Israel era o politeísmo. Eles misturavam as coisas. Eles continuavam crendo em Yahvé. Eles continuavam com os sacrifícios acontecendo. Eles continuavam indo ao templo. Mas eles ainda assim adotavam outros deuses para serem os seus deuses. O problema deles não era que eles abandonavam o Senhor 100% por completo, como se: Deus, eu não acredito mais em você. Era: Senhor, eu acredito em você, mas eu também preciso desses outros deuses aqui. E aí, quando a gente olha para essa história, a gente começa a se encaixar nela. Muitas das vezes nós nos assemelhamos a esse povo. Não é como se você não acreditasse no Senhor. Peraí, cara, eu estou vindo à igreja. Eu oro, eu jejuo, eu participo do Car House, eu tenho tempo de discipulado,
Eu tenho praticado aquilo que a religião e aquilo que as exigências de ser um bom cristão, ou pelo menos um cristão ativo, tem me cobrado. Eu não troquei o Senhor, mas nós continuamos nesse lugar, fazendo tudo o que é necessário, acreditando no Senhor. Nós vamos ao culto, participamos de tudo, oramos. Nós ainda acreditamos em Yahvé, mas nós não temos mais o Senhor como a nossa única fonte. Fala comigo, única fonte. Nós temos outras cisternas cavadas que podem matar a nossa sede quando nós precisamos. Nós temos o Senhor, Yahvé é o nosso Deus. Eu sou crente, eu amo o Senhor, eu vou à igreja. Mas eu ainda tenho comigo cisternas que eu cavei para armazenar água para quando eu precisar. Nós ainda somos crentes, mas na área financeira nós ainda confiamos mais no nosso dinheiro. Nós somos povo de Deus, mas as nossas emoções ainda estão agarradas a coisas e a pessoas. Nós somos crentes, mas o nosso tempo ainda é dividido e o pior sempre fica para Deus. Nós somos povo de Deus, mas ainda existem muitas áreas da nossa vida que não dependem do Senhor. Algumas já dependeram, mas hoje não dependem mais. E eu não queria que você ficasse pensando no seu vizinho enquanto eu falo isso. Eu queria que você fizesse, enquanto eu falo com você, uma análise interna. Pensa em você. E talvez você olhe para isso, para esse texto, e você pensa, não eu não. Eu dependo do Senhor para todas as coisas. Eu cantei aqui com a Nath. Minha alma está tão presa a ti, tudo que eu tenho é seu. Mas não é sobre o que a gente canta, é sobre o que a gente faz. E as nossas atitudes podem estar indicando que existem áreas da nossa vida que não dependem do Senhor. Nós trocamos a fonte pelas cisternas. Nós, ao invés de bebermos da fonte que é o Senhor, nós começamos a, com a nossa própria força, cavar cisternas para ter água. Eu sei que está pesado aqui, mas eu quero te garantir que essa noite não é uma noite de acusação, é uma noite de restauração. Ainda que agora Satanás esteja aí no teu ouvido te dizendo, tá vendo? Esse é você, não tem jeito para você. Eu quero declarar que a graça do Senhor vai te alcançar até o final dessa noite. Essa não é uma palavra de acusação, que Satanás e o inferno ouçam isso. Essa é uma palavra de restauração. É uma palavra de graça, porque nós vamos transbordar. E quando o Senhor falou comigo sobre essa palavra, eu comecei a pensar na mentalidade das cisternas. Por que é que nós cavamos cisternas? Por que é que eu, mesmo conhecendo a bondade e a perfeição do Senhor, consigo abandonar o Senhor para cavar os meus próprios poços, para tentar encontrar água a partir da minha força? Qual é a mentalidade que me leva a cavar cisternas? E antes de falar disso, a gente precisa lembrar que água é aquilo que pode nos satisfazer. É aquilo que é essencial para viver. Logo, quando nós trocamos a fonte que é o Senhor por cisternas, é porque de alguma forma nós acreditamos que isso pode nos beneficiar. Se nós trocamos o Senhor pelas cisternas que nós cavamos, é porque de alguma forma nós acreditamos que a água que encontramos aqui pode ser melhor que a água que encontramos lá. Agora, ninguém troca algo excelente por algo mais ou menos. É ou não é? Ninguém troca algo muito bom por algo da ralé. Mas as circunstâncias da vida e as circunstâncias que você está inserido agora no teu processo, se você deixar, elas têm o poder de ofuscar a tua visão. E elas começam a nos fazer enxergar vantagens que não existem. As circunstâncias têm o poder de começar a fazer você olhar para a fonte e começar a dizer, será que? A vida e o curso dela, às vezes, conseguem nos fazer olhar para Yahvé, para a fonte e dizer, mas será que se eu não? Será que se eu tentar? Será que se... Nós começamos a ficar cegos pelas circunstâncias e é nesse momento que nós consideramos as cisternas ao invés da fonte. E eu queria te dar aqui algumas circunstâncias que têm o poder de te batizar com uma mentalidade de cisterna. Fala comigo, mentalidade de cisterna. E a primeira delas, você vai repetir comigo de novo, é demora. Você lembra de quando Moisés é convocado pelo Senhor ao monte, ele passa lá 40 dias com o Senhor. E ele está lá na maior conferência da terra, com Yahvé, e lá embaixo o povo começa a achar
que está demorando demais. E eles dizem para Arão, olha só, Arão, eu acho que Moisés nem volta, mano. Já foi muito tempo, esse cara subiu aí, nem sei o que ele está fazendo, o que rolou lá em cima. A gente nem sabe mais se ele está vivo, está demorando muito, a gente precisa de um outro Deus. E Arão, então, resumindo bem a história, constrói um bezerro de ouro e eles passam a adorar aquele bezerro de ouro, porque o Senhor estava demorando demais. E sabe, muitas das vezes nós trocamos a fonte, que é Yahvé, nós trocamos a fonte, que é o Senhor, porque parece que aquilo que Ele disse que ia fazer está demorando demais para acontecer. A gente começa a cavar cisternas e fazer na força do próprio braço, porque o Senhor, entre aspas, já deveria ter feito. Não é possível. Ou eu perdi algum detalhe do caminho, ou eu não assisti algum episódio dessa história, ou o Senhor está demorando demais. E aí quando nós reparamos que o Senhor está demorando demais, quando nós começamos a pensar que aquilo que Ele era para ter feito, Ele ainda não fez, nós começamos a cavar cisternas na força do nosso próprio braço. Senhor, eu não preciso da sua água, o Senhor demora muito para derramar. Deixa eu cavar aqui, para que eu possa ter mais rápido aquilo que eu preciso. Para que eu possa ter mais rápido aquilo que eu desejo. Fala comigo, cobiça. Quando eles estavam peregrinando no deserto, o povo, após a libertação do Egito, o Senhor envia para eles como provisão maná. E a ordem era que eles não estocassem o maná. Mas por cobiça, por excesso, por medo de ficar sem, eles estocam o maná. E sabe, em alguns momentos, assim como o povo, parece que o que Deus tem derramado sobre nós é pouco demais. Parece que o que Deus está derramando na nossa igreja, através do nosso pastor, na nossa vida, parece que o trabalho que eu tenho, a igreja que eu tenho, a vida que eu tenho, as coisas que eu faço, a esposa que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho, as amizades que eu tenho, parece que é pouco demais. E aí nós começamos com ganância a desejar além daquilo que o Senhor quer nos dar. E nós começamos com cobiça, querer desejar além daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E aí nós dizemos, ei fonte, é pouco demais a água que você tem derramado, eu preciso de mais. Fala comigo, prazer. Muitos dos rituais e dos deuses que Israel estava adorando estavam ligados à imoralidade sexual. Quando você vai ler a maneira como o Senhor conduz o povo e estabelece leis para eles, você vai ver que o Senhor preza pela pureza sexual, pela pureza do prazer do povo. Só que os povos que estavam ao redor de Israel, tanto o reino do norte como do reino do sul, o reino do norte aqui já tinha ido de base, não estava mais lá. Eles eram lotados de moralidade sexual e de prazer desregrado. Israel olha para aquilo é tentador demais e eles cedem. Porque às vezes parece pra gente, e não estou falando de prazer, de moralidade sexual agora somente. Vamos entender prazer, como qualquer coisa que satisfaz a nossa alma. Parece que o tanto de prazer que a presença de Deus tem para nós é pouco demais. Parece que caminhar com o Senhor e beber dessa fonte não é tão prazeroso quanto, sabe? Parece que ficar aqui na fonte se satisfazendo dessa água não é tão bom quanto talvez tentar outras coisas. Parece que o tanto de satisfação que o Senhor tem para me dar não pode se comparar ou talvez nem chegar perto daquilo que talvez outro prazer pode me dar. Vocês estão comigo ainda? E nós trocamos a fonte de água viva para poder cavar cisternas, porque o nosso prazer está pouco demais. Fala comigo, ameaças. Diante das ameaças naturais e até humanas, inimigos de Israel, do reino do sul, haviam crenças ali de que outros deuses poderiam proteger eles dessas ameaças. Então, eles faziam o quê? Eles adoravam esses deuses. E nós também, quando estamos diante de algumas ameaças da vida, parece que o Senhor não é tão grande para nos proteger assim. E talvez agora, aqui nesse ambiente espiritual, onde a gente já provou muito da presença de Deus, você está olhando para isso e está pensando, todo desafio que tem, eu lembro que o Senhor é grande. Toda ameaça que aparece na minha vida, eu digo, não, grande é o Senhor, eu vou vencer. Tem alguém aqui assim? Levante sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Vai orar em partindo com a gente no final. Marca aí quem foi, você vai pedir oração por ele no final. Diante das ameaças, às vezes elas parecem tão grandes, a enfermidade é tão grande, o problema é tão grande, o vício é tão grande,
desequilíbrio é tão grande que nós olhamos para o Senhor e nós dizemos: será que essa fonte é realmente suficiente para me proteger de todas as ameaças que eu tenho enfrentado? E nós começamos a, na força do nosso braço, estabelecer outras proteções. Não, isso aqui eu estou fazendo porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então é melhor me proteger. Não, eu leio o signo porque eu preciso saber, né? Não, eu consulto o tarô, eu vou lá na moça, na cartomante, na cigana, porque eu preciso estar protegido. Eu tomo passe porque eu preciso estar protegido. Não, eu me apego a esse conhecimento com tanta força porque eu preciso estar protegido. E nós começamos a tirar a nossa proteção do único que realmente pode nos proteger. Deixa eu te falar uma coisa, não interessa o tamanho da ameaça. Não tem nada que possa te proteger o tanto que Ele pode. Não interessa qual o tamanho do gigante, não tem nada, 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 não há nada, não tem nada que possa nos proteger o tanto que Ele pode. As ameaças ao seu redor, elas não podem te fazer pensar: será que o Senhor consegue? Mas elas precisam te fazer dizer: tu vem a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O medo gera incredulidade. Meu pai sempre fala isso: o medo tem o poder de neutralizar a sua fé. E aí nós olhamos para o medo, para o tamanho da ameaça, e nós estamos: Senhor, eu já ouvi que você pode fazer e que você fez por alguém, mas eu preciso me garantir. E além de todas essas circunstâncias que geram em nós uma mentalidade de cisterna, eu queria te falar da consequência de você cavar cisterna. Um povo que cava cisternas sofre as consequências desse processo. E os sintomas desse processo podem te ajudar a identificar onde é que você tem cavado cisterna na sua vida. Fala comigo: esforço. A primeira consequência de você ter cavado cisternas, ao invés de beber da fonte, é o esforço. Enquanto a fonte nasce naturalmente do chão, ninguém cavou ela. Ninguém fez esforço nenhum para uma fonte nascer. Ela simplesmente nasceu. A cisterna é preciso ser cavada. Quando nós estamos vivendo de cisternas, nós estamos vivendo de esforço. E um grande sintoma disso é o cansaço espiritual. Você tem se esforçado tanto para fazer, você tem se esforçado tanto para se tornar, você tem se esforçado tanto para chegar, você tem se esforçado tanto, e abre parênteses, eu não estou falando de um esforço bom, de um esforço que você tem que acordar amanhã não, mas segunda, 5 horas da manhã para ir trabalhar. Eu estou falando daquilo que o Senhor disse que ia fazer e ainda não fez e você está se esforçando. Eu estou falando daquilo que o Senhor disse para você esperar e você está gastando a sua vida para tentar fazer acontecer. Se você tem lidado com cansaço espiritual, provavelmente esse é um sintoma de que você está cavando cisterna. Porque o próprio Senhor Jesus disse: estão cansados? Vinde a mim. Na presença do Senhor há sempre descanso. Na presença do Senhor há sempre refrigério, há sempre regozijo. Se você entrou aqui cansado, o Senhor está te dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E eu tenho uma parte melhor ainda desse versículo, que é: sem demora. Sem demora eu vos aliviarei. Quando nós estamos cavando cisternas para beber água, é muito provável que a gente esteja enfrentando esforço e por isso cansaço. Sabe, tem uma outra consequência de cavar cisterna, que quando a Jai leu, ela falou: quê? Como que você vai falar isso? E parece um pouco estranho, mas eu estava lendo sobre cisternas e você sabia que, principalmente naquela época, cavar cisternas atraía répteis? Tem alguém espiritual que já pegou aí? Quando você tem uma fonte, a fonte se transforma num rio ou num ribeiro.
E aquele rio e aquele ribeiro gera peixe. Agora, quando você tem uma cisterna, que é um buraco cavado, principalmente naquela época, para armazenar a água da chuva, aquilo atraía répteis. Não produzia vida, mas atraía animais peçonhentos. E daí talvez tem áreas da sua vida que você está vendo. Eu estou sempre em perseguição. Mano, o demônio está sempre atrás de mim, mano. Eu deito para dormir, é sonho com o demônio. Eu acordo, o motorista do ônibus me olha com um olhar endemoniado. Eu vou para o trabalho, minha chefe está endemoniada. Eu volto para casa, minha esposa está estranha. Está sempre o demônio te perseguindo. Talvez você esteja atraindo répteis com a sua cisterna. Cisterna não tem poder de gerar vida. Ela atrai pessoas, ela atrai animais que podem se beneficiar daquela água. Só que tem um problema, eles sujam a água. E daí você está lá cavando cisterna e achando que está abafando. E dizendo, o Senhor demorou demais, eu consegui aqui água. Galera, vem beber. E aí quando chega lá tem uma cobra nadando na sua água. Porque cavar cisternas não produz vida. As cisternas não produzem para nós nada a não ser insegurança, instabilidade e inconstância. A cisterna está aberta, tem uma água aqui, mas eu nunca me senti tão inseguro. A cisterna está aberta, tem uma água aqui, mas eu nunca fui tão instável na minha vida financeira. A minha empresa nunca esteve tão instável, meu casamento nunca esteve tão inseguro, os medos nunca bateram tanto à minha porta como nessa estação. Provavelmente tem cisterna aberta. Fala comigo, escassez. Gente, as cisternas armazenam água da chuva. Elas não podem naturalmente te prover água. Elas dependem do acaso. Elas dependem do tempo. Elas dependem de que chova. Enquanto a fonte, o tempo que você for lá, tem água, na cisterna você fica dependendo de chover para beber. Quando nós estamos cavando cisterna, nós estamos debaixo de uma mentalidade de escassez. E nós começamos a experimentar isso na nossa vida. Nós começamos a provar de escassez na vida financeira. Nós começamos a provar de escassez no relacionamento. Nós começamos a provar de escassez na nossa vida espiritual. Parece que está todo mundo fluindo em Deus, só você que não. Parece que todo mundo chega na igreja de domingo, cara, você não sabe o que eu vivi com o Senhor essa semana. E só você que não. Porque cisterna só serve para armazenar água. Essas áreas que você tem se esforçado tanto para fazer na força do seu braço, e tudo que tem gerado para você é escassez e não abundância. Você não acha que com tanto esforço era para você estar rico? Você não acha que com tanto esforço era para estar dando certo? Porque é que de todo esforço você só tem provado escassez. E aí, tem um poeta inglês que chama William Blake. E ele não é cristão, mas ele fala uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui essa noite. Ele fala, as cisternas contêm, mas as fontes transbordam. Cisternas retêm água, mas o rio de Deus, meus amigos. Cisterna está prendendo aquilo que caiu do céu, enquanto a fonte está jorrando. E nós estamos cavando cisternas e achando que estamos bem. Olha, eu cavei 10, olha quanto de água eu tenho. Tudo isso vezes 10. Tudo que você está fazendo é retendo água, que já vai estar insalubre. Porque as cisternas só conseguem conter, mas a fonte faz transbordar. E a última consequência que as cisternas causaram para o povo de Israel foi destruição. Depois disso, realmente, o Reino do Sul foi atacado, conquistado e Jerusalém foi completamente destruída. E aquilo que antes parecia tão vantajoso, agora trouxe para eles destruição. E deixa eu te falar uma coisa debaixo do temor do Senhor. Enquanto continuarmos cavando cisterna, só tem uma consequência disso: destruição. Enquanto trocarmos a fonte, que é o Senhor, pelas cisternas, a gente já sabe qual vai ser o resultado.
Só que aquela cidade foi destruída. Mas olha para quem está do teu lado e fala, mas a história não acabou assim. Para quem está do teu outro lado agora e fala, mas a história não termina aqui. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Vocês estão comigo? Israel foi destruído. O reino do sul, Jerusalém, foi atacada, destruída. Eles foram levados como escravos. Eles foram levados para a Babilônia. Só que Jeremias estava profetizando um pouco antes da destruição acontecer. Mas tem um outro profeta que estava profetizando lá no cativeiro. Depois que a destruição acabou, depois que a destruição aconteceu, eles foram levados cativos para a Babilônia e alguns remanescentes estavam lá. E um deles, fala comigo, Ezequiel. Esse profeta estava profetizando enquanto o reino do sul estava cativo na Babilônia. E ele tinha muitas profecias de ajuste, mas ele também tinha uma profecia de restauração para aquele povo. E ainda que abandonar a fonte tenha causado destruição, o Senhor é um Deus de graça e essa história não acaba assim. E eu queria ler com você, você não abre, mas ouve, Ezequiel 47:1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pelas águas que dava pelo tornozelo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Meus amigos, o Senhor estava dizendo para eles, vocês me trocaram a fonte e causaram destruição, mas eu ainda sou um Deus de graça. E onde havia escassez de água, agora eu faço brotar um rio. Eu estou falando com pessoas aqui que você acha que você já foi longe demais, e a graça de Deus não pode te alcançar, meu amigo. Existe um rio que flui do trono de Deus e ele está aqui essa noite. Ainda que ter cavado cisternas tenha causado destruição nas áreas da sua vida que agora estão secas, que agora parecem mortas, que agora parecem que não vão mais voltar a viver, existe um rio fluindo do altar, existe um rio fluindo do trono de Deus, e essas são águas que passam a nado. E sabe o que eu quero dizer com isso? Esse é um rio que transborda. As águas começaram nos tornozelos, depois elas subiram para os joelhos, depois elas subiram para a cintura, mas chegou uma hora que o profeta não conseguia mais andar. Era um rio que se passava a nado. O Senhor estava dizendo para aquela nação, faltou água, né, Israel? Faltou água, né, Judá? Teve que buscar em outro lugar. Mas eis que faço brotar um rio e por onde ele passar. Sabe, nós escolhemos as cisternas e nós merecíamos ficar com elas. Sabe qual é a verdade? As cisternas que nós cavamos, nós estávamos condenados agora a beber dessa água para o resto da vida. Só que a graça de Deus nos traz o seu rio. Rio que não retém água, rio que transborda água. Para cada cisterna que você abriu, o Senhor tem graça para você acessar o rio. Para cada cisterna que você cavou e você está experimentando destruição, meu amigo, hoje o Senhor está te dando graça para você entrar no rio e ver o que Ele é capaz de fazer. E tem mais, nas áreas onde você viveu escassez por causa das suas cisternas, o Senhor vai fazer você transbordar. E eu não tenho medo de falar isso aqui. A gente é pentecostal ou não é?
todas as áreas que você tem provado escassez por causa das suas cisternas, existe um rio que vai transbordar. Não interessa o quão longe você foi, não interessa quantas cisternas você cavaram, não interessa qual foi o tamanho da destruição que essas cisternas causaram na tua vida, o rio de Deus pode restaurar todas as coisas, todas as coisas. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui, cara. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos, Senhor. É como se o Senhor estivesse dizendo para eles: Israel, o seu pecado traz destruição, mas a minha graça traz o transbordar. Sabe por quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Se você quer aplaudir ao Senhor, aplaude. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amigos, a redenção que te livrou, que livrou tua alma do inferno, é a mesma redenção que resgata o teu casamento. A redenção que redime a tua alma do pecado e te torna justo é a mesma redenção que restaura todas as coisas na sua vida. O Senhor não tem graça só que te arranca do inferno e te joga na eternidade com Ele. O Senhor tem graça que ainda nessa vida Ele faz restaurar e transbordar todas as coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está pronto para transbordar? Ele continua dizendo: ouve isso, quando eu cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então ele me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficam saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. Eu quero declarar sobre você: vai chegar lá. As águas vão chegar lá. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Até nisso ele pensou. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses. Você já viu árvore produzir fruto todo mês? Sabe o que isso quer dizer? Que independente da estação, vai frutificar. Porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Existem algumas propriedades desse rio. Primeiro, são águas que curam. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem no vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficam saudáveis. Quantas das nossas cisternas nós cavamos por causa das nossas enfermidades espirituais? Quantas das cisternas que você causou não era para tentar achar cura para aquilo que a tua alma dizia que estava doente? E aí você ficou aí cavando e até agora doente. Mas as águas do Senhor, elas trazem cura. Essas águas são águas de provisão. Junto a eles se acharão pescadores. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. O rio de Deus está trazendo provisão para as áreas da nossa vida em que havia escassez. Essas são águas que trazem vida. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. O rio de Deus traz vida até para aquilo que parece impossível reviver. Mar Morto é um lago com uma alta concentração de sal. Lá não tem peixe porque é muito sal, e se você entra lá com uma ferida, você mata as bactérias, porque é um rio que está morto e que mata. E tem muitas áreas da nossa vida. Nós estamos aqui cavando cisternas e virou um rio que mata e que está morto. Tudo que você põe ali morre, e tudo que ele te traz é morte. Só que o rio de Deus, ele tem a capacidade de trazer vida até para aquilo que é impossível reviver. Quantos recebem isso essa noite?
Esse é o rio de Deus que transborda. Agora, como que acessa o rio? Como que faz para acessar essas águas? E essa foi a pergunta que eu me fiz. Falei, Senhor, ok, isso é muito bom, mas como é que eu entro nesse lugar? Como é que eu mergulho nessas águas? O Senhor me fez lembrar de João capítulo 4, aquela mulher samaritana conversando com o Senhor, e o Senhor fala, olha, você pode me dar um pouco de água? E ela fala, você, judeu, pediram uma água para a samaritana, e ele fala, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, eu te daria da água da vida. E aí quando o Senhor fala isso para ela, ele ainda faz mais propaganda, ele fala, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E quando ele faz toda essa propaganda, a mulher faz a pergunta que eu e você, a gente está se fazendo. Como é que faz para beber? E ela fala, Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, eu nem preciso vir aqui outra vez buscar. Só que aí Jesus devolve, ele responde de uma maneira que não dá para entender muito bem. Vocês estão comigo? Em vez dele dizer, você quer beber água? Então é o seguinte, faz isso, isso e isso. Ele fala, vai chamar o seu marido. Sabe o que ele está dizendo? Você está bebendo água, só não é da fonte certa. Aquela mulher tinha tido 5 maridos. Ela tinha uma sede dentro da alma dela que ela estava buscando nas cisternas. Existia uma fonte de água viva, mas ela estava buscando das cisternas. E o Senhor, é muito curioso quando ele devolve essa resposta para ela, porque é como se ele estivesse dizendo, você quer a água, a fonte, vai beber? Ok, você precisa parar de beber da outra fonte. E ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Ele fala, disseste bem. Ele revela a vida dela, ele libera uma palavra de conhecimento para ela. E aquela mulher passa a crer no Senhor Jesus. Mas o que eu quero trazer com isso aqui? Existe uma maneira de acessar o rio de Deus. Você cavou as cisternas, não cavou? Você bebeu dessa água, não bebeu? Só que agora é hora de trocar. O que o Senhor está dizendo para ela é, parou de beber dessa fonte para começar a beber da fonte correta. Você não precisa mais de poço porque agora você achou a fonte. Mas para isso é uma escolha sua. Qual é a água que você vai beber? De qual rio você vai se saciar? E sabe, para acessar esse rio nós precisamos começar a trocar os poços e as cisternas que nós cavamos pelo rio de Deus. O que isso quer dizer na prática? Eu preciso começar a abraçar a dependência do rio e jogar fora a dependência da cisterna. Nós precisamos pegar as cisternas que nós cavamos e começar a trocar a dependência que ela nos causa pela dependência do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa aprender a parar de depender do dinheiro e começar a depender do Senhor. É abandonar o prazer do pecado para estar em consagração. É depender do Senhor nas suas afeições ao invés das pessoas. É dar o seu melhor tempo para o Senhor. É trocar os seus sentimentos e as suas evidências pela fé em quem o Senhor é. O Senhor estava dizendo para aquela mulher, você quer o rio, você quer a fonte? Tem um jeito, abandona esse teu poço aí. Joga fora essa tua cisterna e vem beber do rio. Hoje você pode escolher o que você vai fazer aqui. Você vai continuar caminhando com as cisternas ou você vai escolher o rio que transborda? Só que eu quero te falar mais uma coisa, porque eu tenho um pensamento um pouco, às vezes, religioso demais. E eu já estava, Senhor, o que eu faço, 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 o que eu faço. Depois de fazer essa listinha, o Senhor me disse, apesar de tudo isso, Natan, o rio depende mais de mim do que de você. O liberar do rio de Deus sobre a sua vida é mais graça, aliás, é completamente graça do que esforço e do que mérito seu. Porque talvez você já esteja pensando, ok, então segunda eu começo um jejum de 24 horas para poder acessar o rio. Isso é bom, legal. Só que o rio de Deus, ele vai ser derramado na sua vida, não porque você está fazendo mas porque o Senhor quer derramar. O que eu estou tentando te dizer é que a restauração que o Senhor vai trazer sobre essa casa não é você que causou, é Ele que quer fazer. A cura e o transbordar do rio não é você que está provocando, não é porque você é crente demais, não é porque você jejuou demais, não é porque você é bom demais, mas é porque o Senhor tem graça o suficiente para trazer vida para as áreas da sua vida que estavam mortas. Nós precisamos abraçar o rio quando a nossa programação diz para nós bebermos das cisternas. A Bíblia diz que aquela mulher soltou o cântaro e foi embora. Quantos aqui estão prontos para soltar o cântaro essa noite? Tem mais uma coisa, fala comigo, não saia do rio
Sabe, você vai sair daqui hoje e já a gente vai mergulhar nesse rio um pouco mais e você vai ficar, uau, agora tudo na minha vida vai transbordar. E é verdade. Não, pronto, agora tudo na minha vida vai transbordar e segunda-feira eu quero acordar com tudo transbordando. E nem sempre vai ser assim. Sabe por quê? Porque o próprio profeta, descrevendo a visão, ele diz, começou aonde? Tornozelos. E depois, joelhos. Depois, cintura. Depois, transbordou. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você sair daqui, o rio vai começar a jorrar. Só que as águas começam nos tornozelos. E aí o problema é que quando as águas do rio começam a jorrar, você diz, só isso? Não era transbordar? Eu vou voltar para minha cisterna. Não, de novo. O Kaique me prometeu que depois dessa conferência eu ia transbordar. E está no tornozelo. Eu vou em Taubaté chamar aquele cara para ver, para resolver. Qual que é, mano? Só que, meus amigos, o rio, ele tem o processo dele. Não significa que ele não vai transbordar, mas significa que é no tempo dele. Então, não saia do rio. Não saia. Natan, eu só estou sentindo a água molhando o meu tornozelo. É sinal de que vai transbordar. Natan, eu estou com as águas nas cinturas. É sinal de que vai transbordar. Senhor, eu não estou vendo transbordar, mas eu sei. Se as águas estão no tornozelo, é porque já estarão no joelho. E se chegarem no joelho, é porque já estarão na cintura. E meus amigos, se chegarem na cintura, é porque já você não vai conseguir passar andando, mas vai ter que atravessar a nado. Porque o rio de Deus vai transbordar. Olha para quem está do seu lado e fala, não sai do rio. A sua perseverança vai desbloquear o transbordar. O quanto você decidir ficar é o quanto você vai ver transbordar. Você não acha que você está sendo meio radical, não? Dependendo tanto do Senhor assim? Vai fazer alguma coisa, cara. Meus amigos, eu estou vendo a água está subindo. Você não acha que você deveria estar, sei lá, talvez tentando correr atrás nessa área que o Senhor disse que era para fazer? Porque você está, gente, é o que eu mais ouço na minha vida. Por que você não mora em São Paulo para gravar um álbum em São Paulo? Daí você fica famoso. Por que você não vai para tal igreja? Porque lá tem muito famoso. Aí você vai conectar, daí bum. Meus amigos, eu estou vendo, as águas começaram nos tornozelos. Mas para mim já é sinal que vai transbordar. Fala comigo, eu não vou sair do rio. Sabe, eu queria concluir aqui. Deixa eu beber uma água rapidão. Sentado mesmo, eu queria que reduzissem a luz para mim, por favor. A banda sobe aqui, vai me ajudar. Eu queria que você não se desconcentrasse agora. Agora tudo vai chamar a sua atenção, mas a palavra foi pregada. Agora é hora de testificar ela no Espírito, amém? Feche seus olhos no seu lugar, curva a sua cabeça. Aí no seu lugar, de cabeça baixa, eu queria que antes da gente mergulhar no rio, você fizesse o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é abandonar as cisternas agora. O Senhor tem rio para transbordar, mas está na hora de você agora começar a abandonar as cisternas. E lembra o que eu te disse? Essa não é uma noite de acusação, essa é uma noite de restauração. Então aí no seu lugar, não é como se Jesus estivesse te apontando, mas é como se Ele estivesse dizendo, vamos trocar. Vamos trocar as cisternas que você tem bebido pela fonte de água viva. A banda vai me ajudar de verdade agora, porque eles não começaram a me ajudar ainda. E vocês vão de olhos fechados, faça essa oração. Comece a entregar para o Senhor as suas cisternas. Vamos lá. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas
Começa a entregar suas cisternas agora. Deus, ouve a oração do seu povo, Deus. Senhor, nós nos arrependemos diante de você essa noite, Pai. Senhor, nós confessamos que trocamos o Senhor pelas cisternas rotas, que vazam, que só retém, Senhor. Mas nessa noite nós começamos agora a entregar. Nós dizemos sim, nós queremos trocar as cisternas pela fonte. Sim, Deus, nós queremos deixar aqui agora as cisternas e começar a abraçar as fontes que vêm do Senhor, Deus. Vamos, se você pode no seu lugar, intensifica um pouco a sua oração. Se você já entregou suas cisternas, começa a dizer: Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu deixo aqui agora as cisternas que eu cavei, Senhor. Eu deixo aqui agora, Senhor, os poços que eu abri, Senhor. Eu quero a fonte, Deus. Eu quero a fonte, Deus. Fonte de águas vivas. Diga: Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Diga: Tu és o rio. Tu és o rio, Senhor. Para concluir, essa é a hora de abandonar as cisternas para transbordar do rio. O Senhor tem um transbordar específico para você. E essa é a hora de vocês transbordarem do Senhor. Só que Jesus, no capítulo 7 de João, ele diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, mas hoje ele já foi. O rio de Deus é o Espírito Santo, meus amigos. E por onde ele passa, ele transforma todas as coisas. É ele quem estava pairando sobre a face das águas, gerando a beleza da criação. É ele quem ressuscitou Jesus dos mortos. É por ele que os sinais e as maravilhas acontecem. Ele é a mais perfeita essência do poder criador de Deus. E ele está aqui agora. Você já abandonou suas cisternas, amém? Agora nós vamos pedir mais do Espírito Santo. E começando bem baixinho aqui agora. Feche seus olhos no seu lugar. Deixa eu orar por você. E a gente vai num lugar agora em Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, Espírito Santo, nós pedimos mais. Intensifica a tua presença aqui essa noite. Agora você no seu lugar vai começar a pedir mais, Espírito Santo. Começa você e o Senhor e começa a dizer isso: mais, Espírito Santo. Aí no seu lugar, vamos lá. Se você pode, abre as suas mãos e diga: mais, Espírito Santo. Diga: mais, Espírito Santo. Vamos lá, Espírito Santo, começa a aumentar o nível das águas aqui, Senhor. Você vai começar a sentir no teu corpo um sinal de que o Senhor está fazendo o rio subir agora. Vamos lá, pede mais, Espírito Santo. Algumas pessoas vão sentir formigamento nas mãos. Outras vão sentir energia correndo pelo seu corpo agora. Algumas outras vão começar a sentir vontade compulsiva de chorar agora. Isso significa que o Espírito Santo está te tocando agora. Não retenha, ele é o rio. Não retenha, você é rio agora. Vamos, começa a pedir mais, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo, mais. Se você está sentindo isso agora, se você está sentindo um toque do Espírito Santo, fala no seu lugar: mais, Espírito Santo. Vamos lá, pede por mais em alta voz, diga: mais. Vem, rio de Deus. Vem, rio de Deus. Flui sobre nós essa noite. Se você está sentindo energia no seu corpo,
Se você está sentindo vontade de chorar, se você está sentindo um formigamento, fica de pé no seu lugar, só você que está sentindo, e de pé no seu lugar pede mais. Abre os seus braços e diz: mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Robacatalabacharabacatarabache. Recalabachorrebadalabacharabalababace. Ricotorolobachacaratalarabayasa. Rebababachorabacatarababace. Vamos mais, intensifique, intensifique, intensifique. Vamos, peça mais Espírito Santo, mais Espírito. Se você está sentindo vontade de pular, não retenha o rio. Se tem novas línguas vindo da sua boca, não retenha o rio. O rio de Deus está aqui agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Não fica com medo se as coisas ficarem um pouco esquisitas agora. Vamos lá, é para ficar esquisito mesmo. Pede mais Espírito Santo. Esse é o som de quando o rio de Deus invade a casa.